E fato Cira São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar assistindo aí o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou após a derrota inacreditável do São Paulo contra o Cuiabá em pleno Morumbi. Uma das piores atuações do ano do São Paulo, uma das piores atuações, eu acho. Me lembrou o time do Carpini esse jogo de hoje. Então, se você tá revoltado, assim como eu, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, vamos passar raiva junto. Porque esse jogo de hoje foi tenebroso. Créditos e direitos autorais eu tô deixando na descrição. Após o vídeo eu volto dando a minha opinião, dando os meus comentários. E a gente vai falar muito sobre esse jogo de hoje, que, meu amigo, que show de horrores. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nunca vai ser se você olhar para o futebol com um pouco mais de bom senso. Mas duas coisas estranhas aconteceram hoje. Ainda mais estranho pelo fato do jogo ter acontecido no Morumbi, com a torcida do São Paulo presente, um ótimo ambiente, um time tecnicamente inferior. O São Paulo teve muito pouco volume ofensivo, a bola circulou muito pouco próximo ao gol do adversário. Mas muito pouco, assim, muito diferente do que o São Paulo é normalmente dentro de casa, fora de casa, independentemente do adversário. Então o São Paulo teve pouquíssima presença no ataque hoje em relação a posse e passes trocados nos últimos metros do campo. E a gente viu nessa fase aí de invencibilidade sob o comando do Zubeldia um time com inteligência para jogar, né? Por que eu sorri agora? É isso que eu pergunto, fiquei curioso. Porque existem departamentos nas empresas, né, que falam de inteligência de negócios e tal. O São Paulo tem demonstrado inteligência de negócios em campo, sob o comando desse treinador. É um time que mesmo nas partidas em que ele claramente não tem o seu melhor a oferecer, e às vezes acontece isso, o adversário tem sempre muita relação com isso, estrategicamente o São Paulo, você percebe o São Paulo fazendo a coisa certa, a coisa indicada, a coisa apropriada com relação àquele adversário, seus defeitos e aquilo que o São Paulo pode fazer para tentar escapar com os pontos do jogo. E hoje, o São Paulo tentou e as coisas não aconteceram. Ao longo do segundo tempo, você via que uma jogada de bola parada sempre pode resolver um jogo, né? Todos os times trabalham isso muito bem, o São Paulo não é diferente. Mas quando saiu o gol do Cuiabá, a gente estava no camarim se preparando para entrar no ar e o Gustavo disse, não dá para dizer que é um resultado que não é compatível com o jogo, e não dá mesmo. O São Paulo perdeu bem perdido, ou seja, de maneira melhor, porque sempre há dois times em campo. O Cuiabá ganhou bem ganhado. Vamos colocar uma tela com os números do São Paulo com o Zubeldia. O Zupa, a gente tá vendo aí o gol do Cuiabá, o gol, Eliel. Exato, o Eliel. E a zaga também, né? E se vai para um lado, vai para o outro, ninguém se encontra. Essa e imagem aí o Eliel se no aproveita. corpo do Arboleda, né? Ele é um jogador inteligente para jogar. E aí depois da rebatida, o Eliel pega de primeira e marca. O Jandrei não teve culpa não, mas só um detalhe. Acho que até pelo porte físico, né? O Jandrei é mais baixo, estatura em relação ao Rafael. E aos dois gols que o São Paulo tomou de longe contra o Corinthians. É chute de tudo que é lado. É chute de tudo que é lado, não estão confiando no Jandrei. É isso. É curioso. 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates, uma derrota, 71,8%, 21 gols marcados, 7 sofridos. Brasileirão, São Paulo 0, Cuiabá 1. Uma hora é a perder, mas acho que muitos não imaginavam contra o Cuiabá no Morumbi. O que eu te pergunto dessa amostragem recente, Inter, Corinthians e Cuiabá, 2 empates, uma derrota. Mais do que o resultado, contra o Corinthians foi bem, contra o Inter, quando o Lucas entra, ele põe fogo no jogo. Esse foi o pior jogo? Como é que você avalia, pegando essa sequência positiva para até desembocar nessa derrota? Desses 3 jogos, foi o pior jogo, sem dúvida. Contra o Inter foi um primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo que melhorou um pouco, mas foi um jogo fora de casa, contra um time que mesmo desfalcado tem um bom nível técnico. Contra o Corinthians, São Paulo não manteve a intensidade o tempo inteiro, mas tecnicamente fez um bom jogo, um jogo bem disputado contra o Corinthians. Hoje não, né? Hoje o São Paulo tentou se impor, mas não conseguiu desenvolver o seu jogo, né? Hoje não foi um bom jogo. Dessa sequência, de fato, foi o pior jogo. E acho que vale para o São Paulo um olhar até parecido que o Atlético Mineiro tem, né? Porque, assim como no Galo, o técnico
coincidentemente argentino, mas o técnico novo chegou, mudou drasticamente o panorama da equipe, o time começou a ganhar, jogando bem, não era só ganhar, era ganhar de uma maneira que gerasse confiança, que gerasse a empolgação, o deslumbramento, que era compreensível, mas que o time entraria num modo mais de normalidade, né? Então, depois de uma sequência tão boa, tão impressionante como a que o São Paulo teve com o Zubeldia, a ponto de se garantir em primeiro lugar na sua chave na Conmebol Libertadores, as coisas estão entrando dentro de um padrão normal do futebol brasileiro, com o calendário, com os desfalques, com Copa América, com suspensões, com lesões, com o nível técnico dos adversários, com o nível de preparo dos adversários, porque a amostragem sobre o que é o São Paulo do Zubeldia é cada vez maior, então os estudos sobre como parar o São Paulo também, eles são cada vez com uma oferta maior, natural que o time passe a oscilar mais. E o time, tecnicamente, em termos de desempenho, oscilou nesses 3 jogos que você citou, por isso o São Paulo passou a ganhar menos. Acho que as coisas vão entrar no seu fluxo normal. Mas hoje, de fato, o time não jogou bem e o Zubeldia, como é um cara muito lúcido, imagino que vai abordar a dificuldade que o time dele teve hoje para jogar, especialmente para criar sem o Lucas, né? Vai gerar essa reflexão. São Paulo precisa muito do Lucas em forma para ter um poderio ofensivo mais envolvente mesmo. Em relação ao Lucas, André, a gente pensar, mas como é que vai poupar? Porque a ideia já estava programado, a saída do Lucas. E não tem como a gente falar, mas erra na estratégia, porque era o Cuiabá e se imaginava que seria um adversário um pouco mais viável, se a gente for comparar com outros adversários do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, você teve a mesma percepção que eu de um São Paulo disperso, que parecia que estava ali, a qualquer momento aqui a gente consegue resolver esse jogo? Não diria disperso. Eu entendi o São Paulo equivocado no jogo hoje. Jogando mal, do ponto de vista como eu me preparei para vencer esse adversário. Que trabalho eu tenho que fazer, por onde eu tenho que ir, quais são as minhas chaves aqui para ganhar. O São Paulo não conseguiu encontrar nada disso no jogo de hoje. E é claro que a discussão tem que passar pelo fato do seu principal jogador. As pessoas podem falar no Caleri, mas tecnicamente falando, o melhor jogador do São Paulo é o Lucas. Numa noite em que, como a gente comentou antes, houve muito pouco volume ofensivo, a bola ficou muito longe do gol do Cuiabá, praticamente o tempo todo, isso é pouco característico. As coisas precisam estar ligadas. Não necessariamente, o Lucas não joga, o São Paulo não ataca. Não é isso. Mas as aparições do Lucas, elas já são claras o suficiente para a gente poder fazer essa relação. Então, contra o Internacional, quando ele está no jogo e ele joga por dentro, ele quase faz 2 gols, o São Paulo vive por mais ou menos 10 minutos, o seu melhor trecho da partida. Ele sai precisamente no minuto 85. Isso é controle de minutos. Não é uma decisão tática, não é uma decisão técnica, é a comissão técnica do São Paulo, junto com os outros departamentos, tratando do Lucas de modo a não perdê-lo, de modo a tê-lo fresco em relação às suas condições físicas durante toda a temporada. É isso que está acontecendo. Quando ele não joga, quando ele não começa, também não é uma decisão técnica nem tática. É um jogador protegido pela comissão técnica. Aí ele entra no segundo tempo, tenta fazer o que pode. A torcida pode não gostar disso, achar que futebol é quarta e domingo e que esses caras têm que jogar e têm que correr, porque se fosse eu ganhando o dinheiro que eles ganham, eu correria 5 vezes por semana, faria 50 gols. As pessoas têm o direito de falar essas coisas. Mas o futebol é feito desse jeito. Se não fosse assim, pessoas preparadas como a comissão técnica do São Paulo e de todos os outros times não tomariam decisões em relação a minutos de determinados jogadores como fazem. Queria te ouvir também sobre esse tema, porque nesse período, Zupac, nesse período de invencibilidade o Lucas não estava disponível o tempo inteiro. Verdade. E ele estava voltando, e aí ele começou a voltar, não foi tão impactante nos primeiros jogos, mas no jogo com o Inter, com o Corinthians, especialmente esses dois, obviamente hoje ele jogando só 30 minutos, ele mostrou a diferença que ele é. E eu acompanho, inclusive, linha de passe, e o pessoal, acho que o André estava, não sei se você estava no dia do clássico, o lance da colocação do Lucas, centralizado pela esquerda ou pela direita, já que o Zubeldia tenta acomodar todo mundo. A gente tinha a pergunta dele ser insubstituível. Ele é o cara. O São Paulo, para chegar em grandes objetivos desse ano, passa muito
pelo Lucas? Passa como passou na última temporada também, porque seria difícil o São Paulo sem o Lucas. Vamos supor que o Lucas não existisse no elenco do São Paulo. O São Paulo mantém a temporada inteira nas mãos do Zubeldia, o rendimento que teve nos primeiros jogos, como a gente falou. A tendência era que as coisas entrassem numa normalidade. E a tendência é que o São Paulo precise do seu melhor jogador. Assim. Em forma, existe uma dúvida quanto a, não forma física, mas quanto à longevidade de saúde do Lucas sem ter lesão muscular. Porque ele é um jogador 30 a mais, né, com 32 anos de idade. É um jogador que é de explosão. O futebol brasileiro castiga jogadores que são de explosão. Ele passou muito tempo na Europa, então a tendência é que sempre já teve 3 lesões musculares na mesma coxa desde que voltou. Então é natural que exista um cuidado e um temor muito grande que o Lucas tenha novas lesões musculares. Porque o Lucas, saudável em condições, ele é top 5 dos melhores jogadores atuantes no Brasil. Ele é um jogador tecnicamente diferente. E especialmente jogando no corredor central, é onde ele vem mais desequilibrando os jogos para a equipe do São Paulo. Então, o São Paulo não tem no elenco uma peça que entregue o que o Lucas é capaz de entregar. Sem o Lucas, o time muda, o time perde qualidade e o time muda a maneira de jogar. O melhor São Paulo, com o Zubeldia entregando o que ele pode como técnico, e a gente já viu, e com o Lucas jogando o que ele é capaz de jogar, é um São Paulo que, especialmente nas Copas, tem condição de brigar por qualquer título. É favorito? Não é para nenhuma das Copas. Mas tem condição de brigar, as coisas podem andar. O time pode encaixar e nos confrontos o time pode avançar porque as Copas permitem isso. E o São Paulo tem um bom time com bons jogadores, alguns bons jogadores. Mas eu vejo a presença do Lucas saudável nesse cenário como um fator muito importante para colocar o São Paulo em condição de brigar por coisa grande. Ô Zupa, faltou intensidade ao São Paulo hoje? Faltou intensidade ao São Paulo, especialmente no setor de meio campo, que é onde o jogo se desenrola. Mas a defesa também me parece... Sabe, eu perguntei para o André, ele não acha que a palavra disperso se encaixa ali. Mas me parecia que não tinha intensidade na hora de atacar e na hora de defender também parecia uma coisa meio mole ali, sabe? Mas eu vi essa dificuldade de se manter intenso, especialmente no meio campo, que é onde você se organiza ofensivamente e se protege defensivamente. E isso passa pelo perfil dos jogadores também que o Zubeldia colocou em campo. O Galopo é um cara interessante, é um cara muito dedicado, né? Pelo São Paulo, tecnicamente é bom jogador, que nos jogos em que o Zubeldia, nos primeiros jogos, no primeiro recorte do Zubeldia, quando o Galopo vinha do banco, ou naquele jogo contra o Águia de Marabá, quando jogou o time reserva e o Galopo foi titular, ele deu ótimos sinais. Ele mostrou em campo a mensagem: conte comigo, estou aqui para ajudar. E aí, em alguns jogos, e eu citei o jogo do Barcelona, inclusive eu estava nesse jogo, né, no estádio do Morumbi, e ele jogou numa função muito similar à que ele jogou hoje, como segundo volante. São Paulo teve o mesmo tipo de dificuldade, de se manter intenso com e sem bola. E o Cuiabá é um time de bons combates no meio campo, com o Denilson, com o Lucas Mineiro, o Max também, número 10, dando combate, e aí o São Paulo perdeu a intensidade. O Alisson não é um primeiro volante, o Alisson faz ótima temporada, mas ele não é um primeiro volante. O Luiz Gustavo é um primeiro volante, o Pablo Maia, que está machucado, é um primeiro volante. Então o Alisson de primeiro com o Galopo de segundo fez o São Paulo ser menos intenso ofensivamente e menos protegido defensivamente. Era a escolha que ele tinha que fazer hoje, imagino, por uma questão física. E ele está sem o Bobadilla, por exemplo, que está na Copa América, que é outro jogador que poderia compor o setor. São escolhas, né? O calendário não permite que você use os seus melhores jogadores o tempo inteiro. Hoje o São Paulo teve dificuldade. Não por acaso ele tirou esses jogadores que ele colocou com 15 minutos para voltar com aqueles que foram titulares no Clássico. Já, Luiz Zubeldia, caso apareça para a coletiva, vai falar aqui no Sport Center a mesma coisa do Álvaro Pacheco. Já deixa a sua opinião aí. Quem para você foi o pior jogador em campo e de quem é a culpa dessa derrota vexatória em pleno Morumbi contra um adversário fraquíssimo, né? Assim, com todo respeito ao Cuiabá, é um adversário fraquíssimo. É um time muito intenso, mas tecnicamente é um time medíocre. E aí a gente pode colocar isso na conta do Júlio Casares, que aumentou o preço do ingresso. E num jogo como esse, um jogo para ter 40, 45, quase 50 mil pessoas, o cara aumenta o preço do ingresso e espanta o torcedor do estádio, né? Relatos aí que o Morumbi estava frio e não de temperatura ambiente, mas sim com
sem aquele caldeirão, sem aquela pressão que costuma ter para a equipe adversária, que acaba se acomodando dentro de campo. Culpa do Zubeldia também, a gente não pode passar pano pro Zubeldia, a gente tem que elogiar quando acerta e criticar quando erra. E hoje o Zubeldia errou muito, colocando o Michel Araújo em vez de colocar o Ferreirinha, insistindo com o Luciano por dentro em vez de tentar o Rodriguinho ou tentar outro jogador ali, colocando o Galopo de volante. Ah, não tem outro. Pô, você tem o Negruti, você tem o Ibali, você tem o próprio Luiz Gustavo, que apesar de ter entregado o gol, poderia ter feito aquela função ali. Você pode recuar o Nestor para fazer aquela função de jogar de segundo volante ali. Você tem opções, cara. Hoje, o que o São Paulo não pode reclamar é opções. Porque o Michel Araújo jogou muito mal pela esquerda. O Ferreirinha, que eu não sei o que acontece, que não tem oportunidades. O Rato, que entrou, ainda tá sem ritmo de jogo, normal. Não entendo por que o André Silva e o Eric não têm oportunidades. O Lucas foi preservado? O Lucas foi preservado, mas, pô, você insistir com o Luciano de meia por dentro é uma piada, é uma vergonha o Luciano ter a camisa 10 do São Paulo e ser o armador desse time, porque não arma. Não arma, eu já falei aqui 1000 vezes, um meia, um 10, ele tem que ou dar assistência, ou ter o drible, ou ser um jogador dinâmico. O que é um jogador dinâmico? É mais ou menos o que o Rodrigo Nestor faz nos seus dias bons, é mais ou menos o que o De La Cruz faz, sabe? Um meia dinâmico, tá em todo canto, consegue fazer o jogo fluir. O Luciano não faz isso. O Luciano não é o cara do passe, um Arrascaeta, um Veiga, um Alan Patrick, um Ganso. E o Luciano não é um cara do drible. Por exemplo, o Lucas, que é esse cara quando joga por dentro, ele cria no drible. Dribla 1, dribla 2 e faz a jogada. Pô, e aí, uma coisa que eu até comentei nas redes sociais aí, é engraçado. O Zubeldia coloca o Luciano, que é atacante de meia, e o Galopo, que é meia de volante. Sendo que era muito mais simples ele colocar o Luciano, que não tá jogando nada de meia, e colocar o Galopo ali naquela função mais adiantado, sem ele precisar marcar tanto, sem ele precisar correr tanto, sendo um jogador, sem ele precisar fazer saída de bola, que não estava bem na saída de bola hoje, principalmente na marcação, não estava marcando bem, estava meio perdido. Colocar o Galopo numa faixa etária de campo, que ele é mais perigoso. O Galopo, ele é meia. No Banfield, ele jogava de meia, tanto de meia central quanto de meia direita. Quando o Banfield jogava no 4-3-3, o Galopo atuava como esse meia central. Quando o Banfield jogava no 4-4-2, o Galopo atuava como meia direita. Lembra quando o São Paulo jogava também com 2 meias, com os 4 defensores, 2 volantes, jogava com Rodrigo Nestor e Igor Gomes, o meia direito e o meia esquerda, Luciano e Caleri? O Galopo fazia essa função, né? O meia direito, o Galopo era o meia direito, e quando mudava o sistema para o 4-3-3, o Galopo também fazia essa função de 10 bem livre, voltava, atacava. Então, assim, o Galopo, ele é um meia. Ele poderia fazer essa função do Luciano. Ah, o Galo não quer o Galopo. Você coloca o Rodriguinho ali. Você traz o Nestor pro meio e coloca o Ferreirinha na ponta, aberto pela ponta. Porque não tá dando, cara. Mais um jogo que o Luciano não joga absolutamente nada. Não só ele, Luciano jogou muito mal. O Michel Araújo renovou e esqueceu o futebol lá na cadeira da renovação. E o Galopo, só que a questão é que o Galopo, ele não é volante. Essa é a grande questão. O Galopo, ele não é volante. Ele tá sendo improvisado naquela função. Ele tá fazendo porque não tem quem faça. O Luciano é diferente. O Luciano, ele também não é meia e ele tá jogando aquela função achando que é meia. Achando que pode fazer aquela função. E não pode. Qual foi a última grande partida do Luciano? E o jogo contra o Tadieres não foi uma grande partida. O jogo contra o Tadieres foi outra partida pífia do Luciano, só que ele achou aquele gol. E deu a impressão que... Não, o Luciano jogou muito mal aquele jogo, mas achou um belo gol. Hoje, o melhor momento do Luciano foi quando o São Paulo estava colocando muita pressão, o Luciano ficou lá dentro da área ao lado do Caleri. Esse foi o melhor momento do Luciano. A bola passava perto dele, ele dava carrinho, ele dava a bola de cabeça. O melhor momento do Luciano foi quando ele estava lá ao lado do Caleri. Por quê? Porque ele é um segundo atacante, ele tem um senso de posicionamento, ele dá conta de atacar a bola. Mas dependendo do Luciano para criar, o que o São Paulo criou hoje? O que o Luciano ajudou na criação contra o Corinthians? O que o Luciano ajudou na criação contra o Inter? O que o Luciano
Então, o São Paulo, o grande problema do São Paulo hoje, esse homem por dentro. Esse homem, o meia. O São Paulo não tem um meia. O São Paulo não tem um meia de ligação. Até tem, mas não joga, que é o Rames Rodrigues. E a gente não vai mais falar sobre isso. Tem o Rodriguinho, que tem tudo pra crescer, evoluir, mas falta um meia. Quando o Lucas não joga por dentro, e o Lucas também não é meia, o Lucas vai atuar nessa função por dentro, mas não como um meia de ligação, como um jogador que atua por dentro para criar jogadas com drible, com explosão. Vocês também não vão ver o Lucas dar assistência, aquele passe que o Ganso dá, aquele passe que o Arrascaeta dá, um passe por cobertura, um passe furando, quebrando a linha, achando um passe no meio de 3 jogadores. O Lucas também não é esse cara. Mas o Lucas é o cara que vai receber essa bola de costas, girar, ir pra cima, driblar 2, 3 e sair na cara do gol. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!